Estado. Hoje vamos conversar com o comandante do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Estrela, Sargento Adilson Brum. Ele que vem falar sobre as ações da polícia nesse período de defeso. Boa noite, comandante. Boa noite, sargento, né? O período de defeso que começou aí dia 1º de novembro, se estende até 31 de janeiro. Obrigado pela sua presença. Muito boa noite a todos, ouvintes. Pertinente o convite que hoje eu recebi, até para a gente poder estar conversando sobre o período defeso que começou dia 1º e vai até o dia 31 de janeiro, no estado do Rio Grande do Sul. O que acontece? Começamos uma operação sobre o período defeso no dia 1º, nos preocupamos com a quantidade de petrechos e materiais inadequados que não poderiam estar no nosso rio, e naquele momento estávamos, nos preocupamos. Estamos intensificando operações no sentido de conseguir dar um suporte melhor para o nosso peixe. A piracema é o período em que os pescadores têm que tomar alguns cuidados. E existem algumas restrições que hoje a gente vai poder estar comentando aqui no dia de hoje, para que as pessoas entendam, porque muitos que estavam no rio, que foram abordados e que nós acabamos conversando, tivemos que explicar o período e o porquê existia a piracema. Por que existe a piracema hoje? O peixe, ele precisa fazer a desova. Ele sofre por nós, mas nós não sofremos pelo peixe. O peixe enfrenta a correnteza dos rios, as barrancas, as barragens de rios hidrelétricas, tudo ele nada em sentido contrário, e alguns chegam a percorrer mais de 2.000 quilômetros para arrumar um local adequado para a desova. Então, nós temos que contribuir para que ele consiga fazer isso. Ele tenta, ele faz a parte dele, mas muitas vezes o homem não deixa ele fazer. Por isso, existem algumas regras e restrições, e tem esse período que vai do dia 1º de novembro ao dia 31 de janeiro de 2022. Falando-se justamente nessas restrições, fala-se muito nas redes que os pescadores utilizam. É só a rede? Tem outros apetrechos que ficam proibidos nesse momento, nesta época da piracema, serem utilizados pelos pescadores? A rede, nesse momento, ela é proibida. Se tu é pescador profissional, já sabe disso, não pode pescar com rede. O que acontece... não está proibido a pesca. Nós estamos no período de defesa, só temos algumas regras e algumas restrições que temos que cumprir. O que nós temos um divisor de águas hoje, que é a barragem Eclusa de Bom Retiro do Sul, onde ali é o nosso limitador. Próximo a ela, a gente não pode pescar 1,5 km para baixo e nem 1,5 km acima. Temos na cidade de Bom Retiro do Sul, um acesso muito próximo à barragem. Ali é um local proibido a pesca. Isso em qualquer época do ano. O que acontece, em outras épocas, fora da piracema, diminui-se a distância para a barragem. Aí, nesse local, pode ter a pesca, que seria 100 metros somente da barragem. Mas, hoje, é 1,5 km. E quais são as situações que a gente pode estar ali pescando? Eu não tenho carteira, gosto de pescar, pegar meu peixe, posso pescar de barranco, com linha, desde que eu tenha até 2 anzol. E um petrecho por pessoa que estiver ali pescando naquele momento. Bom, comandante, a gente observa que os pescadores profissionais, por exemplo, eles já têm o conhecimento de qual é a época da piracema e justamente eles se utilizam de determinadas situações para poder burlar essa regra, essa lei, e aqui na região não é diferente, tanto que vocês já fizeram a operação no início da época da piracema e encontraram muitos apetrechos, enfim, redes que
não poderiam estar sendo usadas. O porquê desses pescadores justamente se utilizarem nessa época do ano para fazer esse tipo de pesca que é ilegal? O pescador profissional, ele conhece bem o nosso rio, ele sabe como burlar o sistema e ele deveria contribuir e nos ajudar. Ele é a pessoa mais indicada para estar fazendo isso, para que o peixe possa fazer a sua desova no local adequado. Porque os peixes viajam em cardumes a cerca de quase 2.000 quilômetros para conseguir um local adequado para fazer isso. Para que não falte, o peixe não termine, a nossa fauna continue. Mas, infelizmente, a gente não consegue estar em todos os momentos no rio, não tem condições de fazer isso. A gente conta com o apoio de algumas pessoas que nos ligam, que nos informam situações assim que é absurdo, que elas mesmas se sentem constrangidas em ver aquela situação e nos comunicam. Nesse sentido, até vocês fizeram a operação mais envolvendo o rio Taquari. A gente sabe que tem outros rios que também são afluentes do Taquari aqui na região, como o rio Forqueta, que também é de grande proporção e que também é utilizado por muitos pescadores. A proibição vale para todos os rios e arroios. Exatamente, é no estado do Rio Grande do Sul, é em todos. E aqui, se me permite, eu gostaria também de colocar e explicar algumas situações para o pescador que gosta de pescar embarcado. E existem algumas regras que agora vamos trabalhar elas aqui. O pescador embarcado, ele só pode pescar embarcado se ele tiver carteira de pescador. Se ele não tiver carteira de pescador, somente no barranco. O pescador que tiver embarcado num barco que não tenha motor, vejam bem, gente, ele pode até um petrecho, com até 2 anzóis, estar pescando com barco. O pescador que estiver embarcado num barco a motor, ele tem que estar habilitado para aquele barco. Ele não pode estar no barco a motor sem estar habilitado. Além de ter carteira de pescador, habilitação para aquela condução daquele veículo e um petrecho para o pescador que tiver embarcado. O embarcado, eu tenho carteira de pescador e quero levar meu amigo, que não tem, não pode. Para esclarecer, ficar mais tranquilo aí. E essa questão de pessoas que têm o barco a motor, ele tem que estar habilitado, mas a Polícia Ambiental costuma flagrar muita gente sem essa habilitação? No dia primeiro que nós começamos mais frequente nessa parte, não aconteceu, todos que a gente abordou tinham habilitação para conduzir a embarcação. Esses pescadores que foram flagrados em situação irregular, o que eles falam quando são abordados? Ah, não sabia, mas a maioria são pescadores profissionais, talvez, e já deveriam saber da época, certamente eles têm a consciência. Qual a desculpa mais frequente quando são flagrados? No flagrante, geralmente as pessoas alegam que não tinham conhecimento, mas às vezes conhecem melhor que nós mesmos o próprio rio. Mas, pertinente tua pergunta, e aí eu vou me alongar um pouco. O que acontece com o pescador flagrado, que é flagrado pescando com um petrecho proibido, e vamos dizer que o pescador seja um pescador com carteira e que esteja em condições de estar ali naquela situação. Mas ele está num local inadequado e ele sabe que está. Todo pescador profissional sabe disso. Ele vai responder um boletim de ocorrência, vai ser recolhido o material e vai ser encaminhado à nossa promotoria, que lá vai decidir por arquivar ou não o processo. Bom, até com relação a essa operação que foi realizada, em termos de materiais, não sei se lembra mais ou menos o quanto foi pego, o que mais foi pego, se foram redes, e peixes também foram pegos
nesse momento e o que é feito com esses peixes que são apreendidos naquele momento? Sim, ó. O que aconteceu nesse dia ali, até porque a gente quase sempre está no rio e como não era um período que a gente não esperava encontrar todo aquele material, e nos preocupamos com isso, estamos trabalhando em cima disso para tentar evitar encontrar isso novamente. Os peixes vivos são devolvidos ao rio. Os peixes mortos são destruídos. Aí a gente faz termo de destruição e encaminha para a promotoria. Nessa questão da pessoa que o cara resolvi pegar para passear com meu filho e pescar no final de semana, tá? Aí eu fui lá, não me dei conta da defesa, nem nada, tô inocente no caso. Se eu peguei um peixe, e ele é um dos que, não são todos, né, mas a maioria dos peixes é proibido pescar, né? Eu peguei o peixe, o peixe está vivo, pega no flagrante ali. O que acontece naquela hora com a pessoa, comigo, por exemplo, e eu tenho que soltar o peixe na água, se ele estiver vivo, se estiver em condições ainda, mas o que acontece a partir dali? Pertinente a tua pergunta. O que acontece muitas vezes, o policial ambiental, ele usa o bom senso, porque tu tem que analisar quando as pessoas são reincidentes, que a gente já conhece boa parte deles, e quando não é reincidente, que a pessoa está te falando realmente a verdade ali. Mas a fauna hoje é o que o nosso serviço hoje é proteger a fauna, principalmente nesse período. A pessoa ali nesse momento vai responder o boletim igual de ocorrência e se o peixe estiver vivo vai ser devolvido ao rio. Mas ele volta com de certa forma prejudicado o Sim, bicho, né? mas uma coisa, se o pescador tá tudo ok com o pescador e não tem problema nenhum, até 5 quilos de peixe ele pode pescar. Sim. Mas aí dentro daqueles equipamentos que são Dentro de tudo dessas regras liberados. Muito bem. Uma outra questão também que eu gostaria de saber é com relação a denúncias. Aqui na nossa região tem por característica as pessoas denunciarem, principalmente aquelas que moram perto às margens do rio Taquari ou outros rios, ou não é muito costumeiro que a Polícia Ambiental, a Patrulha Ambiental receba esse tipo de denúncia? Recebemos muitas denúncias, o que eu acho que com a questão do Covid, a gente recebeu mais denúncia no último ano, agora que passou. Fizemos vários trabalhos no nosso rio, não esperávamos, eu acredito ainda que falta um pouco de conscientização por parte das pessoas que gostam da pesca, mas tem bastante denúncia, inclusive pescadores profissionais que defendem o rio. Temos pescadores que nos ligam, tem nossos números particulares, inclusive, que faz o contato direto com a gente. É importante que as pessoas saibam realizando a pesca nesse momento que é proibido, principalmente em grande quantidade, como disse, 5 quilos ali pode. Outra coisa que eu ia lhe perguntar também é a questão do tamanho do peixe, né? Muito pequenininho também não pode, tem um certo tamanho, né? Mas é importante saber que há um prejuízo ao meio ambiente, né? Que ele precisa desse período para se reproduzir, né? Para o próprio clima, para o próprio ambiente do rio ali, né? Estar adequado ao peixe, e aí vem outras plantas e tudo mais, né? Exatamente. O peixe, ele faz a parte dele. Sofre para fazer a parte dele, para que haja essa continuidade, que a gente tenha o peixe no rio. Porque se a gente começar só a ser predador dele, nós não vamos ter mais, o ecossistema vai haver um desequilíbrio total. Então, até 18 centímetros, até 5 quilos, tranquilo. Pode haver a pesca. 18 centímetros, 5 quilos. Isso. Se tiver em barranco, eu não tenho habilitação, eu vou lá porque eu gosto, mas eu não tenho carteira de pescador. Então pesca no barranco, um petrecho. Tranquilo. Até 2 anzóis
pode pescar. Estando dentro do limite. Dentro do limite. Dentro das se leis. se tratar, exatamente, se se tratar ali da barragem, que eu uso como exemplo, porque agora, 1,5 km é bastante distante da barragem para estar pescando ali, gente. Não é muito perto ali, não. Bom, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Estrela, qual a área de atuação? São muitos municípios, são muitos rios e arroios também dentro desta área de atuação? Nós trabalhamos no Vale Taquari, 38 municípios. Nós pertencemos ao Comando Ambiental que fica em Porto Alegre. E estamos inseridos dentro do Batalhão Ambiental que também tem sede em Porto Alegre. Em Estrela é o nosso grupo mais conhecido como Patran. O que acontece? Muitas demandas, a gente, por ser militar, temos que responder ao comando ambiental. Então, por estar inserido o grupo de Estrela dentro do 1º Batalhão, que é uma área que abrange de Osório a Rio Grande, nós estamos trabalhando em toda essa área aí. Além da nossa área de competência, hoje, que é os 38 municípios do Vale. Determinadas ações ou operações que são realizadas além desses 38 municípios, mas que estão englobados neste batalhão que é a sede em Porto Alegre, aí vocês já prestam apoio e se deslocam também para outros municípios. Isso mesmo, isso que acontece. E uma situação também é o nosso barco. O barco, ele demanda ele tem muitos consertos para ser feito, porque o barco, tu coloca ele no máximo 4, 5 vezes na água e ele tem que ir para uma revisão. Né? Precisa de manutenção constante. Manutenção constante. E muitas vezes a gente não consegue isso tão fácil. Né? Teve um ano que eu fiquei bastante prejudicado nessa situação e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo. Temos equipamento, temos gente, estamos trabalhando. E as leis restritivas, o senhor considera que elas são eficientes ou elas precisam de alguns ajustes ou precisam ser ampliadas daqui a pouco? Para te ter uma ideia, a gente está trabalhando com uma norma do IBAMA de 2008, né? Ela praticamente abrange tudo que nós precisamos para aquele momento. Mas o que é feito? O que a Patran faz? O que o Batalhão Ambiental faz? Ele toma a primeira iniciativa, faz a ocorrência, que se chama comunicação de ocorrência. A partir dali, encaminhado para o Ministério Público que toma as devidas orientações, se deve ou não, se arquiva, ou qual procedimento procedimento melhor tomar. Bom, a gente até falou bastante na questão da piracema, dos peixes, mas a própria Patran atua em outras tantas áreas. Exato. Sim, o rio é assim, né? É apenas uma parte. A Patran tem a parte toda de desmatamento que a gente faz, todo esse serviço dentro do vale, a parte de poluição e, além disso, a parte de fauna, de salvamento também de animais. Tem acontecido bastante até, inclusive, né? Hoje, só no dia de hoje, foram 8 animais que a gente conseguiu dar um primeiro atendimento e conseguir levar para o hospital para uma sobrevida. Além disso, a gente presta suporte e apoio ao Exército, à Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal e Delegacia Federal. A gente até comentava na questão dos maus tratos a animais. Por exemplo, Teutônia foi um município que teve várias situações. É difícil no momento que chega e se constata que os animais estão numa situação bem debilitada, e é difícil principalmente pela mentalidade do proprietário da casa, que muitas vezes não é fácil de lidar também, né? O que acontece? Pertinente a tua pergunta, com o aumento da pena do artigo 32, eu acho, da 9.605, que é a lei que nós trabalhamos,
os maus tratos de cães e gato, houve um aumento na pena. Se constatado, o indivíduo é preso em flagrante e não é afiançável. Algumas autoridades entendem que deve-se apenas acontecer o processo. Outras autoridades, através de laudo veterinário, entendem que o indivíduo é preso em flagrante e vai para o presídio. Quanto tempo de prisão? Não, daí eu não... Tudo vai depender do tipo de crime? Depende também da lesão, do laudo, né, que o veterinário vai nos dar. Cícero, mais alguma questão? Muito interessante, porque é uma área de bastante abrangência, bastante, né? E essa questão dos maus tratos a animais seria interessante até num próximo programa até esmiuçar um pouco mais. Exatamente. Não, mas eu queria ver só o que o senhor falou na questão de desmatamento, né? Cada vez mais a gente ouve falar nisso, né? E a região ainda tem bastante mata, bastante coisa, mas existe muita denúncia, existe bastante desmatamento na região do Vale? Eu poderia te dizer quase que diária. O desmatamento aumentou assim muito. Talvez até pela própria impunidade, né? Porque o serviço, no primeiro momento, a gente se constata, faz toda a ocorrência, encaminha, mas aí para te ver conseguir voltar a ter novamente aquele mato ali que foi destruído, tu não vai mais ver ali. Ainda mais se foi supressão. Sim. Acabou. Então, essa era uma situação assim que talvez um debate com outras pessoas mais envolvidas também seria pertinente, até para a gente ver o que poderia ser feito nesse sentido, né? Para que fosse um trabalho talvez de conscientização, porque hoje não existe, né, o período de defesa da nossa mata nativa, né? Por enquanto nós não temos. Sim. Dá para estender. Sim. Dá para levar o assunto. Vamos então para um intervalo. Isto, agradecendo, né? Claro, o nosso entrevistado. O comandante do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Estrela, Sargento Adilson Brum, e deixando também a Rádio Independente à disposição, seja através de entrevistas, temos aí o setor da área policial, por exemplo, com o Cícero, também com o Márcio, a unidade móvel, que muitas vezes também pode acompanhar, né? Algumas são interessantes, são situações muito interessantes, por isso deixar à disposição e agradecer a atenção conosco aqui, Sargento. Tivemos agora também, né? Não podia passar por aqui com os repórteres policiais sem também parabenizá-los pelo dia 31, né? E dizer que nós estamos aí também, que precisar da Patran, da Polícia Ambiental, estamos de braços abertos aí. E a dica é se informar, cumprir as leis do Estado e buscar opções dentro da lei de pesca. Isso aí. Pode nos ligar lá, que a gente está dando informação. Muitas vezes no Rio as pessoas também nos perguntam. A gente não está no Rio para simplesmente fazer valer tudo. A gente também está ali para contribuir. Mas o objetivo nosso é proteger a nossa fauna. Tá certo. Muito obrigado então, Sargento. Obrigado pela presença, né?